Bem, pessoal, idoso caiu, bateu a cabeça e morreu. Isso é muito frequente. Vira e mexe acontece um famoso, né? Alguém que sai em todos os jornais. E eu recebo aqui no canal uma enxurrada de perguntas sobre isso. Júlio, como é que alguém cai em casa, bate a cabeça e morre? O que é que eu devo perceber? Pode acontecer com um parente meu, minha mãe caiu aqui, eu estou preocupado, o que é que eu faço, o que é que eu não faço? Eu vou explicar para vocês por que isso é tão frequente e quais cuidados e sinais de alerta você tem que ter. Primeiro, saiba que o idoso é muito como queda. O próprio processo de envelhecimento muda um pouquinho o nosso equilíbrio, né? Na velhice, não tem jeito, a gente perde massa muscular, então dá fraqueza realmente no corpo, o equilíbrio modifica, né? Então, uma coisinha boba que é dentro de casa, tomar um banho, limpar uma coisa, levantar, às vezes você fica tonto, então o risco de queda acontece. E a gente, se Deus quiser envelhecer, a gente vai ter mais queda. Não tem jeito, né? Só que o que é que acontece? Quando a gente fala de queda, a gente tem que lembrar outros fatores. Um paciente idoso, quando ele cai, o grande medo de todo mundo é bater a cabeça. E realmente, qualquer trauma, o que mais mata é o trauma crânioencefálico. E o idoso ele tem um componente que pouca gente sabe, mas que aumenta muito a chance de formar um coágulo, ter um hematoma. E esse é o primeiro sinal de alerta que, se acontecer com um parente seu, você tem que ir na emergência. É o uso de anticoagulante. É muito comum o idoso ter um problema cardíaco, ter uma arritmia, ter um problema, ter uma válvula, fez alguma cirurgia cardíaca e usa o anticoagulante. Quando você usa o anticoagulante, é para quê? Para não formar um trombo. Às vezes você tem uma trombose na perna e toma um anticoagulante, e aí você cai, você bate a cabeça, o seu corpo está anticoagulado. Logo, a chance de você ter um coágulo, o hematoma, é muito maior. Então, o paciente que tem uma queda, uma pancada na cabeça, no uso do anticoagulante, ele tem que ter uma atenção redobrada, um cuidado redobrado, para justamente não se formar um coágulo e ter o risco de morte. Ou seja, bateu a cabeça, usa anticoagulante, leve na emergência. O médico vai examinar. Na maioria das vezes vai fazer uma tomografia, porque dá medo quando você vê uma pancada na cabeça no idoso, mesmo que ele estiver lúcido, que ele estiver consciente, né? A gente sabe que a chance de sangramento existe. Às vezes é um sangramento pequeno, eu canso de ter pacientes que teve uma queda, uma pancada, chega, eu peço para fazer tomografia, tem lá um sangramento pequeno e o próprio corpo vai absorver, mas é importante você saber, porque quando tem sangramento você suspende o anticoagulante, se observa mais de perto, você dá os sinais de alerta para a família. Então, pancada na cabeça com uso de anticoagulante é igual a procurar serviço de emergência ou ter uma avaliação médica. É muito, muito relevante. Os antiagregantes, o AS, clopidogrel, a chance é menor, mas você também tem que ter um cenário de atenção. Outro fator mais relevante é qual foi o mecanismo do trauma. Foi uma queda da própria altura? Ele estava aqui, escorregou e bateu a cabeça, é um cenário. Ele estava aqui e caiu da escada, é outro cenário. Ele estava numa altura, numa escada, é outro cenário. Então, assim, o mecanismo do trauma, que não seja da própria altura, ou que essa pancada levou ao desmaio, alteração da consciência, ele ficou confuso, mesmo que ele ficou desmaiado um tempo, depois despertou, né? Teve corte,